uma pequena cidade industrial da província de Hubei, na China, um menino chamado He Xiaopeng cresceu vendo o mundo mudar à distância. Huangxi não era Shenzhen, não era Xangai. Não tinha campi tecnológicos, nem capitalistas de risco, nem sonhos do Silicon Valley flutuando no ar. Era uma cidade construída sobre o aço e o carvão, onde a ambição era considerada um luxo que a maioria das famílias não podia se permitir. O que ela tinha? Era um menino obcecado com computadores e uma necessidade ardente e implacável de construir algo que importasse. Ele estudou ciência da computação na Universidade de Tecnologia do Sul da China, formou-se em 1999 e fez o que a maioria dos jovens engenheiros ambiciosos fazia. Encontrou emprego na Asia Info Technologies. Aprendeu o ofício em diferentes funções como gerente de tecnologia, gerente de testes e gerente de projetos, e observou a internet mudar lentamente o mundo ao seu redor. Ele entendeu, antes da maioria, que a maior mudança na história da humanidade não estava acontecendo em fábricas ou salas de reunião. Estava acontecendo em telas pequenas, carregadas em bolsos, seguradas em mãos, de propriedade de pessoas que nunca haviam tido acesso a nada antes. Em 2004, ele cofundou a UQWeb junto ao seu parceiro Liang Jie. A ideia era quase vergonhosamente simples: construir um navegador móvel que realmente funcionasse. Naquela época, isso era uma proposição radical. As redes móveis da China eram pouco confiáveis. Os celulares eram básicos. Os dados eram caros. A maioria dos navegadores móveis consumia tanta largura de banda que carregar uma única página da web parecia encher uma banheira com uma colher de chá. Mas He Xiaopeng e sua equipe construíram um navegador que comprimia páginas da web de forma agressiva, reduzia drasticamente o consumo de dados e tornava a internet móvel realmente utilizável para centenas de milhões de pessoas comuns. O UC Browser não teve sucesso apenas na China. Foi global. Liderou os rankings de navegadores móveis na Indonésia. Superou o Opera na Índia, tornando-se o navegador móvel número 1 em um país de mais de 1 bilhão de pessoas. Espalhou-se por todo o Sudeste Asiático e chegou até a África. He Xiaopeng não havia simplesmente construído um produto. Havia construído a rampa de acesso que permitiu ao próximo bilhão de pessoas se conectar à internet pela primeira vez. Então, em junho de 2014, a Alibaba, a empresa de internet mais poderosa da China, chegou com uma oferta que não podia ser recusada. O acordo foi confirmado como a maior aquisição em toda essa história da internet chinesa. Maior do que a compra da 91 sem fio pela Baidu. Maior do que qualquer negócio que o setor já havia visto. He Xiaopeng tornou-se bilionário em uma única manhã. Foi nomeado presidente do grupo de negócios móveis da Alibaba, uma das posições mais poderosas na tecnologia chinesa. Tinha acesso, prestígio, recursos e uma segurança que a maioria das pessoas passa a vida inteira perseguindo. Passou 3 anos dentro da Alibaba. 3 anos aprendendo como um gigante pensa, como a escala funciona, como opera a maquinaria de uma empresa de 100 bilhões de dólares. E então, em agosto de 2017, anunciou sua demissão de todos os cargos que ocupava na Alibaba. Deixou tudo para trás e foi direto em direção à aposta mais incerta de sua vida. Se você é novo por aqui, inscreva-se agora e ative o sino. Documentários como este são publicados toda semana e você não vai querer perdê-los. Em 2017, He Xiaopeng tomou uma decisão que a maioria das pessoas em sua posição nunca ousaria tomar. Deixou uma das empresas mais poderosas da Ásia para se tornar presidente de uma pequena startup de veículos elétricos que ele mesmo nem havia fundado. Havia sido um apoiador inicial da XPeng Motors. A empresa havia sido fundada em 2014 por 2 ex-engenheiros automotivos do grupo GAC, Xia Heng e He Tao, homens que entendiam de carros de uma forma que He Xiaopeng não entendia. Mas He Xiaopeng viu nela algo que o mundo automotivo ainda não havia captado. Ele não via uma empresa de carros, mas uma empresa de software sobre rodas. Sua aposta era filosófica antes de ser comercial. Ele acreditava que o veículo elétrico do futuro não seria definido pela autonomia da bateria, nem pelo torque do motor. Seria definido pela sua inteligência. Por quão bem ele poderia ver a estrada, prever o perigo, atualizar-se durante a noite e melhorar a cada quilômetro percorrido por cada cliente.
Havia passado sua carreira construindo software que dava acesso a quem não tinha. Agora queria construir software que movesse pessoas prontas para algo completamente novo. A XPeng cresceu rápido, quase perigosamente rápido. O SUV-G3 foi lançado em 2018. O sedã esportivo P7 veio em seguida em 2020. Um carro tão bonito e tão tecnicamente agressivo que jornalistas automotivos do mundo inteiro o compararam diretamente ao Model S da Tesla, pela metade do preço. A XPeng abriu capital na Bolsa de Valores de Nova York em agosto de 2020. As ações dispararam. He Xiaopeng tornou-se um dos empreendedores tecnológicos mais observados do mundo. A empresa valia bilhões, tudo parecia perfeito, e então tudo desmoronou. 2022 chegou como um martelo. A empresa havia estado contratando em velocidade extraordinária, crescendo de menos de 4 mil funcionários em meados de 2020 para quase 14 mil em meados de 2022, quase dobrando seu quadro de pessoal a cada ano. As estruturas de gestão não haviam acompanhado o ritmo. A tomada de decisões interna tornou-se lenta. A organização de vendas desenvolveu uma cultura disfuncional. A gestão da cadeia de fornecimento era frágil. E então veio o produto que deveria ser o momento de chegada da XPeng, o SUV-G9. Foi lançado em setembro de 2022, com um catálogo de configurações tão complexo, tão confuso e tão mal comunicado que os clientes simplesmente não sabiam o que estavam comprando. A XPeng havia definido publicamente uma meta de 35 mil entregas do G9 até o final do ano. Entregou menos de 6.200. As ações já estavam caindo há meses, agora colapsaram. Do seu pico, o preço das ações da XPeng caiu mais de 90%. O homem que havia sido celebrado nos jantares como um visionário era agora, por sua própria admissão, o amigo que deixava todos na mesa desconfortáveis. Quando jantei com amigos no ano passado, disse publicamente: eu era a esperança de todos. Este ano, todos sofreram uma pressão enorme. Ele se colocou diante dos jornalistas em Guangzhou no seu 45º aniversário e não deu desculpas. Não culpou o mercado, nem a economia, nem a concorrência. Admitiu a verdade. A XPeng havia crescido rápido demais, perdido o foco e criado sua própria crise. Anunciou a maior reestruturação organizacional da história da empresa. Unidades de negócio inteiras foram reformadas. A tomada de decisões foi centralizada diretamente em torno dele. E então fez o movimento que finalmente o definiu como líder. Quando a maioria dos fundadores em modo de crise recua e contrata consultores para gerenciar a imagem, He Xiaopeng saiu da empresa e recrutou Wang Fengying, uma das executivas automotivas mais respeitadas de toda a China, ex-presidente da Great Wall Motor, uma mulher que havia passado sua carreira construindo veículos para o mercado de massa para milhões de famílias chinesas. Não a contratou para substituir sua visão. A contratou para fazer sua visão realmente funcionar em escala. Contratou alguém que sabia coisas que ele não sabia e teve a humildade de colocá-la em uma posição de autoridade real. Então, em julho de 2023, o telefone tocou. E desta vez não era um credor, nem um membro do conselho, nem um investidor ansioso. Era a Volkswagen, a marca automotiva mais ilustre da história europeia. Eles haviam analisado cada startup de veículos elétricos do mundo. Haviam visto a tecnologia de cada canto da indústria e escolheram a XPeng. Escreveram um cheque de 700 milhões de dólares, quase 5% de toda a empresa. Um endosso à plataforma de software de He Xiaopeng, sua arquitetura de direção autônoma e sua crença de que o futuro do automóvel pertencia a quem controlasse a camada de inteligência. Os alemães haviam enviado uma mensagem para toda a indústria. O homem que acabara de sobreviver ao pior ano de sua vida profissional estava construindo algo que valia a pena apostar. A recuperação havia começado. Em agosto de 2024, He Xiaopeng subiu ao palco para lançar um carro que ninguém esperava da XPeng. Não um carro principal. Não um produto ralo projetado para impressionar acionistas. Não uma declaração de luxo voltada para os primeiros adotantes abastados. O Mona M03 tinha preço inicial de apenas 119.800 yuans, aproximadamente 16.800 dólares americanos, no momento do lançamento. Metade do preço de um Tesla Model 3. Menos do que o custo de muitos veículos a gasolina de entrada na mesma classe.
e dentro dele estava o sistema de direção autônoma mais avançado já oferecido nessa faixa de preço. O sistema completo XNGP, a plataforma de direção AI de ponta a ponta da XPeng, capaz de navegar praticamente todas as estradas públicas da China sem mapas de alta definição. Disponível para uma família que nunca antes havia podido se dar ao luxo desse tipo de tecnologia. He Xiaopeng subiu àquele palco e fez 3 previsões. Disse que apenas 7 marcas chinesas convencionais de carros sobreviveriam à década. Disse que a XPeng um dia venderia 1 milhão de veículos movidos por Akmuat por ano. E disse que metade de todas as vendas da XPeng eventualmente viria de mercados fora da China. Ele não estava lendo um roteiro escrito por uma equipe de marketing. Estava dizendo ao mundo como via o futuro. E havia conquistado o direito de fazer isso. O mercado respondeu antes mesmo de ele terminar de falar. Dentro de 7 meses após o lançamento do Mona M03, 100 mil unidades haviam saído da linha de produção. O marco de produção mais rápido na história de qualquer veículo elétrico. A bateria lançado por um novo fabricante chinês de automóveis. As entregas mensais se mantiveram consistentemente acima de 14 mil unidades ao longo de 2025. Ao final daquele ano, o Mona M03 havia entregado 175 mil unidades apenas na China. O carro que ninguém esperava tornou-se o carro que resgatou uma empresa. E o carro que provou que a tese fundadora de He Xiaopeng estava correta desde o início. Inteligência em um veículo não tem teto e não tem fronteira geográfica. Ao final de 2025, a XPeng havia entregado 429 mil veículos, um aumento de 126% em relação ao ano anterior. A empresa havia se expandido para 60 países em todos os continentes habitados. O homem, cujas ações haviam caído 90% em 2022, era agora o 6º maior fabricante de veículos elétricos do mundo. Com um sistema de direção A e que processava entradas visuais e gerava comandos de direção em uma única etapa computacional, sem pipeline sequencial, sem mapas HD necessários, sem dependência de infraestrutura que a maior parte do mundo não possui. A Mercedes estava observando. A Toyota estava observando. Cada executivo automotivo que um dia havia descartado os veículos elétricos chineses como imitações baratas, agora estudava os relatórios trimestrais da XPeng com um tipo diferente de atenção. Quando He Xiaopeng decidiu que a XPeng iria global, ele não começou pelos mercados fáceis. Foi para a Alemanha, não para Paris, não para Amsterdã, não para um país com concorrência mais suave e expectativas mais baixas. Foi para Munique, a cidade onde a BMW nasceu, onde a engenharia da Mercedes era adorada, onde o orgulho automotivo era tão profundo que os moradores locais podiam identificar o som do motor de um carro da mesma forma que um músico identifica uma tonalidade. Ele entrou no salão AMA Mobility em setembro de 2023 e anunciou que a XPeng estava entrando no mercado alemão em 2024, com o sedã esportivo P7 e o SUV G9. A mensagem era deliberada. Se você consegue vender um veículo elétrico chinês na Alemanha, consegue vendê-lo em qualquer lugar do mundo. A parceria com a Volkswagen deu à XPeng uma credibilidade dentro da Europa que nenhuma marca chinesa havia jamais desfrutado. A Volkswagen não apenas investiu. As duas empresas começaram a desenvolver conjuntamente novos modelos de veículos elétricos para o mercado chinês, co-desenvolvendo arquitetura eletrônica e compartilhando processos de aquisição. Executivos da Volkswagen estimaram que a parceria poderia reduzir o tempo de desenvolvimento de veículos em mais de 30%. Não era um cheque de caridade, era uma admissão estrutural de que a XPeng havia construído algo que a Volkswagen precisava. Em 2025, a XPeng havia aberto seu primeiro centro europeu de pesquisa e desenvolvimento, em Munique, não em um subúrbio tranquilo, na cidade, no coração do establishment automotivo alemão. O centro foi projetado para aprofundar o entendimento local dos motoristas europeus, acelerar a inovação local e dar aos engenheiros da XPeng contato direto com o mercado que estavam determinados a conquistar. Em 2026, He Xiaopeng anunciou que a XPeng estava ativamente buscando um local de fabricação europeu, não para economizar em custos de envio, mas para estabelecer uma presença local permanente, capaz de produzir veículos para uma cadeia de fornecimento global. Os números de entrega no exterior contaram a história sem necessidade de qualquer interpretação. Em 2025, a XPeng enviou 45 mil veículos internacionalmente.
um aumento de 96% em relação ao ano anterior. A Europa liderava o segmento de veículos elétricos a bateria de médio a alto padrão, entre todas as marcas chinesas operando na região. He Xiaopeng ficou em Munique e se dirigiu aos executivos automotivos europeus, com a calma confiança que vem apenas de alguém que já passou pelo fogo e sobreviveu. Disse-lhes claramente: estudem por que tantos fabricantes falharam no mercado chinês. Não como uma ameaça, como um conselho de alguém que havia observado o campo de batalha automotivo mais competitivo do mundo por uma década e entendia, em um nível fundamental, o que separa as empresas que perduram das que desaparecem. Os europeus um dia descartaram os carros chineses como cópias baratas. Agora estavam comprando uma participação em um e abrindo a porta para que He Xiaopeng construísse sua fábrica em seu próprio solo. Enquanto o mundo estava focado na recuperação da XPeng no chão, He Xiaopeng estava silenciosamente construindo algo acima dele e algo que nunca havia existido antes. A Aero HT, subsidiária aeroespacial da XPeng, havia estado desenvolvendo veículos voadores por anos antes de qualquer pessoa na imprensa automotiva ocidental prestar atenção. Em outubro de 2022, enquanto a crise do G9 consumia as manchetes no chão, o X-2 realizou seu primeiro voo tripulado público acima do horizonte de Dubai. Uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical de 2 lugares levantada por 8 hélices, equipada com capacidade de pouso autônomo, paraquedas balístico de emergência, câmeras omnidirecionais em tempo real e redundância total do sistema incorporada em cada camada de controle. Voou acima de um dos horizontes mais futuristas do mundo e voou sem incidentes, diante de uma audiência que entendeu imediatamente o que estava presenciando. Isso foi apenas o começo. No Consumer Electronics Show de janeiro de 2025, o palco tecnológico mais assistido do mundo, onde empresas vêm anunciar o futuro que pretendem construir, a Aero HT apresentou algo que parou o show: o Land Aircraft Carrier. O conceito parece ter sido escrito por um autor de ficção científica com diploma de engenharia. É uma minivan elétrica de tamanho completo. Armazenado dentro dessa minivan, dobrado na área de carga traseira, está um veículo voador e VTOL completo. Com um único comando de voz, a aeronave se separa da van, desdobra seus braços de rotor, rola para terreno plano e decola verticalmente no ar. Quando o voo termina, desce, reconecta-se à van, dobra seus braços de volta à posição armazenada e desliza de volta para dentro. A nave-mãe segue em frente, carregando seu veículo voador nas costas, pronta para o próximo destino. Isso não era um modelo conceitual. O Land Aircraft Carrier já havia recebido sua certificação de tipo, a confirmação regulatória de que atende a todos os requisitos legais para entrar em produção. Já havia completado sua primeira demonstração de voo tripulado público. 3.000 pedidos de intenção já haviam sido feitos antes mesmo de estar disponível para compra. O preço foi confirmado abaixo de $300 mil americanos. A instalação de fabricação de Guangzhou da Aero HT iniciou a produção experimental em novembro de 2025. A primeira linha de montagem moderna do mundo, dedicada inteiramente a carros voadores, com capacidade anual planejada de mais de 10.000 unidades. Em outubro de 2025, o Land Aircraft Carrier realizou seu voo inaugural em Dubai, a mesma cidade onde o X-2 voou pela primeira vez 3 anos antes, fechando um círculo que He Xiaopeng havia estado desenhando silenciosamente desde os dias mais sombrios da história da empresa. Mas He Xiaopeng não estava construindo apenas no céu. No mesmo evento, a I-Day, realizado em Guangzhou em novembro de 2025, sob o tema de uma única palavra: emergência, a XPeng puxou uma cortina e mostrou ao mundo algo que a internet passou as próximas 48 horas argumentando que não era real. O robô humanoide Iron caminhou para o palco. Não se arrastou, não tropeçou. Caminhou, com uma passada fluida e felina que fez a audiência genuinamente duvidar se havia um ser humano escondido dentro da máquina. O robô se moveu com a graça de um modelo de moda, suas articulações se articulando suavemente, sua postura ereta, seus movimentos tão naturais que os próprios engenheiros da XPeng tiveram que dissipar a pele artificial do robô na câmera para provar ao mundo que não havia nenhuma pessoa dentro. He Xiaopeng observou de trás de uma cortina e então postou nas redes sociais com sua característica sobriedade:
Nossa equipe de robótica está ao mesmo tempo entusiasmada e exasperada. Algumas pessoas simplesmente não conseguem acreditar em quão rápido o mundo está evoluindo. As especificações do Iron não são incrementais. São uma declaração. O robô tem 178 centímetros de altura. Possui 82 graus de liberdade em todo o seu corpo, incluindo uma coluna vertebral biomimética modelada na anatomia humana e músculos artificiais projetados para replicar o movimento humano no nível mecânico. Suas mãos sozinhas têm 22 graus de liberdade, construídas usando as menores juntas harmônicas do mundo, capazes de precisão no nível de mão humana 1:1. O cérebro do robô é alimentado por 3 chips, A e Turing, personalizados da XPeng, entregando 3.000 TOPS de poder de computação combinado. E funciona com uma bateria de estado sólido, entregando mais de 500 watts-hora por quilograma, o dobro da densidade de energia da bateria dentro do Optimus da Tesla, no mesmo espaço físico. A XPeng anunciou que o Iron entraria em produção em massa até o final de 2026, inicialmente implantado em museus, concessionárias de automóveis e shopping centers em toda a China. Mas a ambição por trás da tecnologia não é comercial. É civilizacional. He Xiaopeng não está construindo um robô que substitui um guarda de segurança. Está construindo o corpo físico da inteligência artificial. Uma máquina que pode ver, pensar, mover-se e interagir com o mundo físico, usando a mesma arquitetura de AI que dirige seus carros, navega seus veículos voadores e processa os dados de direção de centenas de milhares de veículos, entregando inteligência do mundo real de volta ao sistema todos os dias. Elon Musk tem o Optimus da Tesla. He Xiaopeng tem o Iron. E uma vantagem de dados que nenhuma simulação de fábrica consegue replicar. Os executivos da Toyota estão observando. A Mercedes está observando. A Porsche está observando. Cada gigante automotivo que um dia acreditou que o futuro do automóvel seria decidido em Stuttgart, em Munique, em Detroit ou em Nagoya, agora observa um homem se colocar em um palco no coração da Alemanha e dizer à sua indústria, com calma e sem desculpas, que estude seus próprios fracassos. He Xiaopeng tem 48 anos, construiu 2 empresas do zero e vendeu uma para a corporação de internet mais poderosa da China, no maior negócio que a internet chinesa já havia visto. Sobreviveu a um colapso de 90% nas ações que teria acabado com a maioria dos fundadores permanentemente, reconstruiu dos escombros com disciplina e humildade e emergiu com um produto que entregou 175.000 unidades em um único ano. Convenceu a Volkswagen, uma das empresas automotivas mais conservadoras e institucionais da história europeia, a escrever um cheque de 700 milhões de dólares em sua visão. Abriu um centro de pesquisa e desenvolvimento em Munique, enquanto simultaneamente planejava uma fábrica europeia. Lançou um carro voador no Consumer Electronics Show. Recebeu certificação de tipo para produção em massa. E construiu a primeira linha de montagem moderna de carros voadores do mundo, antes que a maioria dos concorrentes houvesse terminado de desenhar seus planos. Apresentou um robô humanoide tão realista que a internet se recusou a acreditar que era uma máquina. E então, o programou para a produção em massa dentro do ano. E ele não terminou. Previu que apenas 7 marcas chinesas de carros sobreviverão à década. Posicionou a XPeng como uma delas. Comprometeu-se pessoalmente a liderar a divisão de robótica de uma empresa, que simultaneamente constrói veículos elétricos, carros voadores, robôs humanoides, uma plataforma de robotáxi e um sistema de direção autônoma que opera em 60 países sem mapas de alta definição. Disse, publicamente, com todo o peso de um homem que já esteve certo antes, que metade de todas as vendas da XPeng virá de fora da China nos próximos 10 anos. O menino de Huangxi não está construindo uma empresa de carros, nunca esteve. Está construindo um império de mobilidade para a era da inteligência artificial. Um que dirige no chão, voa pelo céu, caminha sobre 2 pernas e pensa por si mesmo em cada altitude. Enquanto a Toyota aperfeiçoa o motor de combustão e a Mercedes adiciona mais couro aos seus painéis, He Xiaopeng está desenhando um mapa do futuro que a indústria automotiva ocidental ainda não tem vocabulário para ler. E eles nunca viram vir. O que você acha? He Xiaopeng é o homem mais perigoso da indústria automotiva global agora? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E se este documentário te impactou, você já sabe o que fazer. Inscreva-se, ative o sino, tudo isso.